Muito mais gostoso aprender brincando, né, doutor André Claro, Weinert? tudo bom, Bem-vindo Carol? mais uma vez, Tudo boa bem? tarde. Hoje o assunto é o seguinte. Já conversamos a respeito da história do jejum intermitente, que é um tipo de dieta que pode ter resultado. Você veio aqui com a Pamela Miguel, explicaram que quando bem feito e bem orientado pode ter um resultado muito legal, não só de emagrecimento, mas para colocar as coisas nos eixos. O fato é que não é indicado para todo mundo. E aí a gente pensou, poxa, todo mundo fica um longo período em jejum. Sim. A gente dorme e não fica comendo. Vai comer. E acorda e tem que comer alguma coisa, ou pelo menos esse seria aí o primordial que todo mundo faz assim que levanta. Aí a gente fizemos uma pesquisa e gerou uma dúvida. O que a gente pode comer quando sai desse jejum? E o que a gente não pode comer? Vocês sabiam que tem um monte de coisa que a gente não pode comer? E que tem muita gente errando comendo? Mas muita gente mesmo. A maioria, diria, Carol. Vamos começar nossa brincadeira com o público e claro. depois você vai explicar todos. E olha, não é a mesma explicação para todos os alimentos. Cada alimento vai ter sua explicação. Sim. E mesmo para... Isso aqui a gente vai falar de uma maneira geral. Tem pessoas que têm necessidades diferentes, com o jejum, sem o jejum, atividade, não atividade, se é homem, se é mulher, depende de um monte de fatores, mas de uma maneira geral, o que me deixa um pouco, até foi legal essa pauta, porque mesmo no consultório, o que eu tenho visto assim, as pessoas falam, não, mas eu como super bem, então o que você começa a comer no café da manhã? Como isso, você já começa a ver que está tudo errado, mesmo ela acertando alguns alimentos nutritivos. E mesmo contando as calorias, então digamos, a pessoa até está dentro das calorias mantidas, mas o comer o elemento errado na hora errada pode dar tudo errado, gente. Olha só que interessante. Peguem um papel e uma caneta ou mandem as respostas direto pra gente no nosso Instagram, @vocêbonitatv. Nós vamos pegar todas as respostas, quer dizer, a maioria, e vamos colocar algumas aqui antes de revelar qual é o porquê de cada alimento, se pode ou se não pode. Primeiro alimento na tela. Vamos lá, eu vou tentar adivinhar junto com vocês. Na tela, então. Pão francês. A gente pode comer pão francês saindo do jejum? O que vocês acham? Que sim ou que não? Anotem aí. Então, o primeiro elemento é o pão francês que tem aqui na nossa mesa. Vamos colocar assim, na hora que eu for te perguntar, você não vai me contar ainda. Pão integral, porque o pão francês tudo bem, é um queridinho, mas vamos falar do pão integral também, por que não? Vamos incluir aqui o mundo dos pães. A bolacha, biscoito. Sem glúten, esse aqui, ó, que é aquela torradinha, isso aqui tá na mesma linha, vamos entender. Será que eu posso sair do jejum comendo esse elemento? Já a gente vai responder. Vamos pro próximo então, próximo alimento na tela. Além do pão francês, a pergunta, ovos? Não, quero sair do jejum, fiquei horas de jejum, fiz exame, fui fazer aqueles meus exames, tem que ficar em jejum. Rotina, ótimo. Será que ovos a gente pode ou não pode comer, doutor André? Os ovos estão aqui também, bem bonitos. Será que só clara, gema, o ovo inteiro? De que jeito? Que jeito? Tem diferença, né? Se cozinha, se faz mexidinho, se põe algum outro elemento que melhora ele ou estraga ele, imersão, um azeite. Né? Ou até no óleo de imersão, tem gente que adora, a né? friturinha. Anotem aí. Segundo, então, ovos. Podemos ou não comer? Na tela, próximo alimento. Um bolo. Será que a gente pode sair uma fatia? O bolo tá aí bem bonitão, mas estamos falando de fatia. E não estamos falando assim, gente, se engorda ou emagrece, ou se cai na dieta ou não. Porque podemos ou não comer. Será que vai fazer metabolicamente ele ajuda ou se ele atrapalha? Ou se ele atrapalha. Será que o que ele pode causar nesse horário após o jejum? Algumas coisas não causam nada, outras causam muitas coisas, outras ajudam. Sim. Certo? Vocês vão descobrir tudo junto com a gente. Próximo elemento, e vão mandando perguntinhas, vão mandando no nosso Insta. Glaucia, minha diretora, vai me avisando, @vocêbonitatv. Vamos lá. Café. Puxa, sai do jejum com um cafezinho, tudo de bom. Sim, ou mesmo chás. Né? Aí o chás também poderia entrar. Algum outro tipo de chá. Será que pode, gente? Será que ele é muito forte? Não, depois de ficar horas sem comer, tô pensando aqui, será que não é uma bomba, assim, pro nosso, sei lá, estômago? Não sei, pensem. Será que o café a gente pode utilizar depois? Já. Próximo alimento na tela. Bebidas com gás. Bom, aí não estamos falando se refrigerante é bom ou ruim. Vamos falar da água, então? Água com gás. Que a água não tem os conservantes, corantes. Será que a gente pode beber uma água com gás para sair do jejum? Sim.
né? Ou refrigerante, água com gás, ou mesmo colocar uma fruta junto, se quiser. Alguma coisa que dê bolinhas? Isso. Certo? Será que pode? Próxima. Limão. Aquela história de acordar, ficar a noite inteira em jejum. Acordar e tomar um copo com água e limão, ou espremer um limão, chupar o limão. Isso. Será que faz bem? Será que é mito? Será que é mito? Será que pode, né, sair do jejum logo com o limão? Isa, você está anotando os seus? Eu quero saber depois o que você acha. Eu vou te chamar para você me falar o que você acha de alguns, tá? A cara da dona Isa, eu tava com saudades dela. Próximo na tela, suco de fruta. Então, que todo mundo gosta de manhã também. Gostou um suco de laranja? Sim. Sucão de laranja bem gostoso. Olha lá, ou o kiwi também é maravilha. Um mix de frutas. Ou se não for o suco, uma salada de frutas. Uma salada de frutas. Será que pode? Salada de frutas? Não sei. Façam as anotações. Tô pensando aqui, tá ficando difícil, doutor André. Porque cada um tem uma explicação diferente. Porque pode, porque não pode. Inclusive. A última na tela, o nosso último alimento de hoje. Coco. Comer um pedacinho de coco, tomar um leite de coco. Usar o óleo de coco. Ou óleo de coco, ou uma água de coco. Né? Tudo envolvendo coco. Será que pode ou que não pode? Acordamos, ficamos a noite inteira em jejum, doutor André. Antes de revelar e colocar aqui algumas respostas do público, me conta uma coisa. Quais são as modificações fisiológicas? O que acontece enquanto a gente está em jejum? Metabolicamente, o nosso organismo ele vai se adaptando. Quando a gente come, quando a gente está em jejum, por isso que naquela vez que a gente falou de jejum intermitente, que ele tem muitos dos benefícios, mas o nosso organismo, enquanto a gente está dormindo, metabolicamente falando, né? Claro que tem pessoas que trabalham à noite, tem pessoas que têm a compulsão noturna, que levantam à noite para comer, é diferente. Mas o importante é que nosso organismo ele acaba, vamos dizer assim, de uma maneira mais simplista falando, ele acaba regulando alguns fatores, a parte hepática, a parte gástrica, a parte digestiva, a parte de absorção de alguns nutrientes, parte de absorção de líquidos. Tá. Por isso que de manhã, importantíssimo a gente pegar e detoxificar nosso organismo, então, ir ao banheiro, urinar, que o intestino nosso funcione, porque todo aquele lixo, entre aspas, orgânico, que foi acumulado durante o dia, nesse período noturno, teoricamente, o nosso organismo, nosso metabolismo prepara para sair, para você recuperar para o dia seguinte. Então, por isso que, antes de qualquer coisa, o primeiro grande erro que todo mundo comete, que a gente pode falar do pão, a gente pode falar do coco, pode falar do suco, é o que vocês falaram, você estava comentando agora no Bechan, que vocês comentaram na pauta da Dermato, é hidratação. As pessoas erram na hidratação. Ninguém toma água primeiro quando acorda de manhã, ninguém se hidrata de uma maneira adequada durante o dia inteiro, e muito menos de manhã. Se você for perguntar para a maioria das pessoas, dificilmente você pega uma pessoa e fala, acorde e tome, sei lá, 2, 3 copos de água, se hidrate. Não. Isso, né? É o dever número 1? Isso é um dos fatores principais que a gente deve fazer, até porque a água ela ajuda a preparar nosso organismo, até para quando a gente for fazer realmente o café da manhã sólido, preparar melhor as células para elas poderem receber esses nutrientes. Então a gente tem que aprender a preparar nosso organismo. Então a hidratação é um ponto importantíssimo ao longo do dia, mas quando a gente acordar, sempre é importante a gente colocar a água, a hidratação como ponto fundamental. E depois a gente consegue trabalhar de uma maneira melhor a absorção dos outros nutrientes. Então esse é o primeiro ponto, sem falar de nada do que está aqui. Então, antes de qualquer coisa, o que pode e o que não pode comer ao acordar? O que deve? Tomar água? Hidrate-se. Hidrate-se. Ponto. Número 1. Após isso... Aí nós vamos para os alimentos. Só que o pessoal de casa estão mandando a resposta e minha diretora está montando. Temos alguma relação pronta? Temos. Ótimo. Um monte de gente participou e a primeira relação de respostas está aí, na tela. Vamos dar uma olhada. Quem escreveu pra gente? Natasha, um beijo pra você. O melhor de manhã, ela diz, são os ovos, porque ela acha que o glúten não é bom pro café da manhã. Então vamos segurar a opinião da Natasha. Ela falou em glúten. Houve glúten. Houve glúten. Próximo, temos mais uma aí. A gente vai ouvindo, então, o que as meninas estão dizendo. Beth, um beijo. Acho que comer alimentos cítricos ou chá de hibiscos em jejum pode não ser bom. O pessoal não explicou por quê, mas já achou que o negócio... Falou do limão, por exemplo. Não falou do limão, mas seria um cítrico, né? Exatamente. Pode não dar certo. Então, aí ela já está respondendo a respeito dos cítricos. Será que dá ou que não dá? Vamos explicar.
Mais uma resposta do público na tela. Quero ver como as meninas estão. Ana, ovos podem, pão francês não. O ovo já largou na frente aqui. Né? O ovo sai... Ela não explicou nem porque pode um, nem porque não pode o outro, mas ela já colocou. Ao longo da pauta, vão chegando, minha diretora vai me avisando, mas a gente já pegou um pouquinho para ouvir de cada uma de vocês. Pessoas. Nós vamos então para o primeiro. Vamos. Pão francês ou pão... Eu fico até arrepiada. Ou pão em geral, doutor André. Pode ou não pode? Na tela. Vamos ver quem acertou. Não pode. Não pode. Tem uma mãozinha bem bonitinha assim, ó. Por que o bendito do pão, que é o que todo mundo come quando acorda, não pode, doutor André? É o queridinho, né? É o famoso pão com... Ué, pão não é pra comer de manhã, gente? Pão na chapa, com pingado, pão na chapa com suco, pão na chapa, só pão na chapa, ou pão com alguma outra coisa. Na verdade, quando a gente vai falar do pão, vai falar da bolacha, da torrada, né? Que tá tudo mais ou menos na mesma pegada. Tem que entender que o pão, assim como alguns outros biscoitos e bolachas, eles são alimentos que são muito ricos em carboidratos, mas não carboidratos de boa qualidade. São carboidratos simples, são alimentos de alto índice glicêmico. Então, quando a gente acorda, no nosso metabolismo, agora falando da parte hormonal, a gente tem alterações hormonais. E um dos hormônios que sobem muito quando a gente acorda é o famoso cortisol. Exatamente. E quando a gente está... Isso é fisiológico, tá, Carol? Então, quando o nosso cortisol sobe de manhã, que é aquele hormônio que a gente precisa, que vai nos deixar atento, que vai nos deixar mais vivos durante o dia, não vai deixar a gente caidão, nada. Mas quando a gente coloca junto, quando esse pico de cortisol, a gente coloca um alimento com alto índice glicêmico, a gente começa a interferir cortisol e insulina. Porque alimentos com alto índice glicêmico, como o pão, e o pão, quando a gente mede o índice glicêmico dos outros alimentos, a gente pega como base o pão. Tinha um professor que falava que o pão é uma coisa que faz tão mal pra gente que devia ser vendido na padaria com receita médica. Com receita médica? Essa é uma brincadeira que ele acabava fazendo. Então o pão, ele o pão e os outros alimentos, mesmo quando você pega essa bolacha, eu até trouxe que ela é uma bolacha que é vendida como integral, mas quando você vai ler o rótulo dela, ela tem muito mais farinha branca do que farinha integral, ou seja, o potencial inflamatório que ela tem por alterar a insulina, por mexer com o nosso cortisol. Ainda mais neste horário. Neste horário. E isso vai fazer com que se crie uma resistência insulínica ao longo do tempo, porque quando a gente fala do pão, não é que a gente come um dia o pão. Todo dia. As pessoas geralmente comem todos os dias. Então, nesse caso, não tem nada a ver com o glúten. Tem a ver com o fator índice glicêmico alto, carga glicêmica alta, que mexe com a insulina num horário que o cortisol também está alto. Exatamente. Não dá certo. Falar do glúten é uma outra pauta, se tem intolerância, se não tem, se é válido, se não é. Tá. O pãozinho em si é por conta do alto índice glicêmico, da carga glicêmica, da quantidade de açúcar que você vai ingerir e que vai alterar a sua insulina, que vai alterar o seu cortisol, que um vai bater com o outro, isso vai gerar uma resistência insulínica. Isso aumenta a gordura, aumenta a chance de diabetes. Exatamente. Potencialmente inflamatório, então não. Não pode. E isso eu acho que já incluímos então o bolo, que tinha uma pergunta do bolo. Sim. Podemos já deixar a pergunta do bolo respondida, sim, porque é a mesma linha de pensamento. Pelo mesmo motivo. Então, pão de farinha branca não. Se fosse integral, tudo bem? Muito cuidado com os integrais, principalmente se forem os integrais que você vai comprar no mercado. Se você quiser fazer o pão em casa com uma farinha de boa qualidade, farinha integral, com uma quantidade de farinha integral boa, ou, que nem foi na receita apresentada agora, com farinhas de amêndoa, de avelã, de outras fontes, legal. Tá. Agora, muito cuidado na hora de comprar o pão, porque muitas vezes ele tem uma quantidade, mesmo sendo integral, uma quantidade de farinha branca muito grande. Tá. E aí você pode prejudicar também. Perfeito. Vamos para o ovo, então, nosso segundinho. Todo mundo falando dele. E aí? Será que os ovos, ao acordar, saindo do jejum, podem ser uma boa escolha? Na tela. Resposta correta. Quem disse que sim, acertou. Por quê? Porque ele é proteína? O ovo ele tem uma proteína de ótima qualidade e tem gordura de boa qualidade, né? Então a clara do ovo, que é a albumina, que é uma proteína que tem uma quantidade de aminoácidos excelente que a gente precisa consumir, e a gema do ovo, que além de ter uma quantidade de vitaminas muito boa, de colina, de outros nutrientes interessantes para o nosso cérebro, para o funcionamento do nosso dia, tem uma quantidade de gordura muito boa. Legal. Tá? Gordura é bom, a gente precisa de gordura também, tá? Eu não sou a favor de extremismos, tá? Então a gente também está entrando, tomar um pouco de cuidado, a gente
fala mal do pão, mal que eu digo, a gente não recomenda o pão, muito cuidado com a carbofobia em si. A gente precisa do carbo, mas a gente precisa de gordura também, Carol. Muita gente não consome gordura porque tem medo. Tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente, tem que saber equilibrar. Sem passar do limite. Então o ovo é ótimo, o ovo tem uma quantidade proteica excelente, uma qualidade, uma quantidade de gordura muito boa, mas o colesterol, tem colesterol alto, meu Deus, se eu consumir muita gema, eu consumo só a gema, só a clara, pode ser tudo junto. A quantidade que você consome de ovo durante o dia, dentro de um padrão de plano alimentar que um nutricionista vai te colocar, você pode consumir a gema sem problema, mesmo que você tenha o colesterol um pouquinho alterado. E o melhor horário? De manhã. De manhã é ótimo. Então, ele é um que nos ajuda quando a gente está falando de metabolismo, tudo que a gente precisa nesse horário da manhã, o ovo entra. Mas agora a gente vai falar de um elemento que todo mundo ama, é paixão nacional, é o cafezinho. Vamos botar o cafezinho na tela. Já temos um cafezinho aqui na mesa. Será que sair do jejum com um cafezinho é uma boa, doutor André? Resposta na tela. Sim! Eu achei que não, achei que ele era meio forte, que ia dar uma zoada. Não. Vamos lá. Você pode equilibrar o seu café, claro, complementando com outras coisas, mas o café ele é rico em uma quantidade de antioxidantes muito boa, quantidade de teanina muito boa. Mesmo os chás, né? O chá de camomila, o chá preto, qualquer tipo de chá é benéfico, o chá também ajuda a te hidratar. Então é um alimento, é um nutriente que é legal de se colocar no café da manhã. Sem açúcar. Sem açúcar. Porque é outro erro que todo mundo fala, mas eu só ponho açúcar no meu cafezinho do café da manhã. Aí vamos voltar a falar do pão. Aí dá do pão. Dá na mesma. Café. E se botar adoçante? Carol, ele também estimula a insulina. Insulina, vezes, ele mexe com flora intestinal. Prefira, tem gente que não consegue, claro, eu prefiro consumir sem adoçar, mas se não, eu colocar um adoçante natural, um stevia, um xilitol, um demerara, alguma coisa, mas assim, o demerara até tem uma quantidade, o açúcar de coco, né, no lugar do demerara, açúcar de coco tem índice glicêmico menor, mas tomar cuidado com o açúcar, mesmo que seja aquela colherinha de açúcar todo dia de manhã, você vai acumulando todos os dias, no final das contas vai dar problema. Mas quem não colocar o açúcar, ele é ótimo, acorde, toma sua xícara de café que, ó, o dia promete. Vamos para o próximo elemento na tela. Agora nós vamos juntar aqui. Tá. Nós vamos falar das bebidas com gás, nós vamos falar dos sucos e do limão. Tá. Põe a fotinha do limão, Glaucia, por favor, porque tá todo mundo esperando, porque todo mundo faz isso assim, ó. Deixa eu fazer bonitinho esse aqui, ó. Acordei, ó. Aí você tem lá já do lado da cama, a pessoa nem tem que levantar, já deixa o limão cortado e faz isso. Acorda e manda ver. Será que pode? Eu adoro o limão, adoro esse cheirinho. Será que pode ou que não pode na tela? Tcharam! Pode? Claro que pode. É verdade? Claro que pode. Mas ele não é muito ácido? Não vai dar uma zoada também? Na verdade, a gente acaba confundindo um pouco essa questão de frutas cítricas com gastrite, que vai piorar a gastrite. Mas, na verdade, o pH do limão, apesar de ser uma fruta cítrica, ele é menor que o pH do nosso estômago. E o limão, junto com uma água de manhã, ele ajuda a detoxificar. Ele tem uma quantidade de vitamina C, ele tem pectina, ele tem um ácido cítrico, ele tem nutrientes que ajudam o nosso organismo numa detoxificação. Então, as propriedades do limão, elas são ótimas de manhã, que mesmo quem tem uma gastrite, mesmo quem tem uma dor de estômago que esteja controlada, que vá ao médico ver se não tem uma úlcera sangrando, nada, que são outros mais 500. Séria, né? Mas o limão, de uma maneira geral, para as pessoas em gerais, é ótimo. Água com limão de manhã é uma excelente pedida, não tem problema nenhum. Agora, e as bebidas gaseificadas e os sucos de manhã? Bebidas gaseificadas, refrigerantes, eu acho que a gente não precisa nem... Não é para beber nunca, muito menos quando sai do jejum. Porque tem muita gente que ainda hoje acorda e a primeira coisa que faz é abrir o refrigerante e tomar. Sério? Muita gente faz. Sério? Sério, muito sério. Nossa Senhora. Muito sério, tá? Não pode. Não pode, não deve. Porque de manhã é um horário que a gente acabou de falar, que nosso corpo está ávido a nutrientes, antioxidantes. Você está colocando uma bebida cheia de corantes, de conservantes, de açúcar, e o gás da bebida muitas vezes também acaba por distender nosso estômago, acaba dando um pouco mais de mal-estar. Então, não é um horário bom para você tomar uma bebida gasificada logo de manhã. Pode tomar depois, no período da tarde, em outro horário, não tem problema, mas de manhã não é um período bom. Tá. E o suco de fruta? Suco de fruta, gente. Açuquinho. Ai, suquinho é uma delícia. Vou acordar e tomar um suco de laranja. Exatamente. Ai, que delícia. Pode? Não. Não pode? Não.
Suquinhos da manhã, quem toma suquinhos não pode ou tem algum suco que pode? Tem sucos que são melhores, então sucos de frutas com índice glicêmico menor. Que nem a gente falou do limão com água como se fosse um suco, você vai chupar o limão, não tem problema. Se você for pegar um maracujá, alguma outra fruta que tem um índice glicêmico menor, não. Mas se você for pegar que todo mundo gosta, que é o pão com margarina, com suco de laranja de manhã. Não pode. Não é legal. Por quê? Você já está comendo o pão, que é uma bomba de carboidrato, você vai tomar o suco. A laranja, ela é nutritiva? É muito nutritiva. A gente tem que comer, mas a fruta. Porque você vai aproveitar melhor os nutrientes, você vai comer o bagaço, vai aproveitar melhor a fibra, vai diminuir o índice glicêmico dessa laranja. Quando você coloca um copo de suco de laranja, você está consumindo 4 laranjas. E cheio de frutose, cheio de açúcar da fruta. E isso vai jogar esse índice glicêmico lá para cima, vai mexer muito mais com os seus hormônios, vai aumentar a resistência insulínica. Igual o pão. Igual Aí pão. No final, a laranja, que é uma coisa maravilhosa da natureza, natural, vira um problema tipo Exatamente. Pão, consumida de maneira como suco e não como chupar a laranja. Exatamente. E no horário errado. É isso aí. Então, não que a laranja seja ruim, a laranja é um alimento ótimo, mas para ser consumido in natura e para ser consumido não de manhã em forma de 4, 5 laranjas junto com um pãozinho branco. Entenderam? Suquinho para outro horário ou não, só chupa a laranja. Doutor André pergunta que não quer calar. O coco virou aí uma moda, água de coco, leite de coco, belo coco. Pode ou não pode para sair do jejum? Na tela. Pode, claro. Pode. O coco é tudo de bom? Sim, o coco é ótimo. Principalmente o coco, a fruta. Né? Tanto o coco quanto o abacate, mas ele é calórico. Sim, mas a caloria dele, ele é uma quantidade de nutrientes muito boa, ele tem uma quantidade de fibra muito boa, ele tem uma quantidade de um tipo de gordura, tanto ele quanto o abacate, que é o TCM, triglicerídeo de cadeia média. Que é uma gordura que ela não fica armazenada, ela não precisa de alguns outros passos para ser metabolizada, então é uma forma de energia que a gente acaba gastando ela rapidamente. E tem vários benefícios. Que legal. Tá? Então, o óleo de coco também tem seus benefícios, pode ser consumido de manhã, claro que pode. Manteiga. Ótimo, é excelente. Né? Então, você pode consumir o coco, pode consumir abacate. Nós não estamos falando de caloria, nós estamos falando aqui de da qualidade. Propriedade do alimento. Exatamente. Então, ele vai movimentar coisas importantes hormonalmente falando e vai nos dar energia e para a gente poder tocar o resto do dia e no restante do dia fazer uma alimentação muito mais balanceada. Tá? Então, tanto coco, abacate, são frutas, dentro daquelas frutas que a gente colocou, são frutas excelentes para serem consumidas de manhã. E a gente só pode bater palmas. Aliás, eu agradeço todo mundo que participou. A gente adora ter a participação de vocês todos os dias. Todos os dias faremos mais brincadeiras, que é muito gostoso, porque eu também fico tentando adivinhar. Vocês pensam que eu leio a resposta? De jeito nenhum. É muito mais legal aprender aqui ao vivo junto com vocês. Então tá aí, recado tá dado. Eu acho que o café da manhã vai ficar mais nutritivo, mais saboroso, porque a gente tem que usar a criatividade. Agora, quem quiser saber mais tem que segui-lo, né? Queridíssimo Dr. André Weinert, nutrólogo, vai lá no Insta e coloca @AndréNutrólogo, @AndréNutrólogo, você já acompanha tudo dessa área maravilhosa que só tem crescido e que a gente precisa desses profissionais. Obrigada mais uma vez, querida. Carol. Sempre